Boa noite, torcida tricolor. Aqui é Hugo Seixas, gravando mais o Tricolor no Trânsito. Hoje, dia 9 de agosto de 2026, um dia depois, né, de Fluminense e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, né. O Fluminense foi jogar no Engenhão, né, com um time completamente alternativo, né, só Fábio, né, que não tem necessidade de poupar, e o Ignácio, né, do time agora titular por causa das lesões na zaga, né, e depois, né, dos jogos ruins depois da volta da Copa do Mundo, né, da eliminação para o Vasco, né, na Copa do Brasil, né, e o fato de ir para lá com o time reserva, né, a torcida toda achava que o Fluminense, né, derrota era o mínimo que a gente esperava nesse jogo, né, com medo até de tomar um sacode do Botafogo, né, que é um time melhor que o Vasco. O Vasco, se tivesse um pouquinho mais de qualidade, podia ter dado um sacode na gente no primeiro tempo do jogo pela Copa do Brasil. A torcida estava com esse receio, né? E o time reserva do Fluminense, né, fez um bom jogo, por incrível que pareça, né? Não foi um jogo perfeito, né? Mas eu espero que esse jogo tenha servido para botar algumas dúvidas na cabeça do Zubeldia, né? E quem sabe até aproveitar alguns jogadores, algumas coisas para o próximo jogo já, né, decisivo pela Libertadores na próxima terça-feira no Maracanã, né? Vou começar de trás para frente, né? O Ignácio faz uma partida muito boa, né? Uma partida de recuperação de bola, de destruir contra-ataque com o tempo certo da bola. É uma partida muito boa, e o jogador que faz o gol de cabeça ali, né? Se não toma um amarelo no jogo, talvez fosse quase uma partida perfeita do Ignácio, né? Se a gente saísse com a vitória também, né? Não teriam tomado gol, né? Mas faz uma partida muito boa, assim. E aí é aquela questão, né? Pra mim é o cara que se credencia para jogar ao lado do Thiago Silva nesse momento da temporada, né? Com Freitas e Midian machucado, né? Principalmente se o Thiago Silva render bem pela esquerda, né? E para terça-feira tem que ser titular, independente de quem vai jogar. O Gemes fez uma péssima partida, nem do lado esquerdo ele deixa de errar bolas bobas, entregar a bola para o adversário. Samuel Xavier e René não tem o que falar. Eu achei que o Otávio foi muito bem no jogo, né? Cogito o Otávio tá na minha mente para a escalação de terça-feira, né? Fui correr atrás de comparar ele com os outros jogadores que jogam ali, né? Hércules e Martinelli, né? Para comparar algumas coisas do jogo, né? Ele fica aquém, né? Mas eu acho que ele é um primeiro volante, né? Eu acho que ele fez bem isso de ser primeiro volante no jogo, né? E aí definitivamente quem jogar entre Martinelli e Hércules joga de segundo volante de fato, né? Até pensando num triângulo, né? No meio de campo, né? Com o primeiro e os outros dois no meio de campo, né? Mais avançados ali, fazendo a base do triângulo, e o Otávio sendo esse vértice do triângulo. O Nonato fez um jogo Nonato, né? Não vi nada demais, mas também não vi nada de menos, né? Soteldo e Serna fazem um jogo, também digo honesto. Eu acho que o Serna, depois de muito tempo, é o melhor jogo do Serna, né? Acho que aquela sequência ali que ele faz gol no início do ano, depois disso, talvez esse tenha sido o melhor jogo do Serna na temporada, tá? O Soteldo, né, faz um jogo bom também, dá uma boa finalização perto do gol, mas eu acho que o Soteldo muitas vezes cisca, e esse ciscar dele não leva a lugar nenhum, né? E temos o Ganso, esqueci do Ganso, olha só, passei pelo meio de campo e não falei do Ganso. O Ganso faz uma partida que, pra mim, é um dos jogadores, né, que deixa tem que ter deixado uma dúvida na cabeça do Zubeldia, né, de quem vai ser esse terceiro homem de meio de campo do Fluminense, porque ele fez um jogo bem melhor do que o Acosta vinha fazendo, né, pelo Fluminense, né?
E acho que ele deveria ser titular na próxima terça-feira, tá? Não entrega tanto na marcação, mas entrega muito mais do que o Acosta, né? Eu vou falar do Acosta porque o Savarino pouco jogou centralizado ali, né? Do que o Acosta vem entregando como meio armador do Fluminense, tá? O Ganso entregou muito mais que o Acosta, tá? Na parte defensiva não entregou muito, né? Mas por isso que eu acho que o ideal seria jogar com o primeiro volante de fato, né? Mas ele entregou bem mais que o Acosta na fase ofensiva. É necessário ficar repetindo, né? O Castilho fez um jogo meio bizarro assim, né? Eu assistindo e prestando atenção no Castilho, eu acho que foi a pior partida do Castilho pelo Fluminense, tá? Mas não no nível, né, que tentaram colocar ele ontem depois do jogo, assim. Ele tem uma furada bizarra, ele escolhe uma jogada de efeito ali que não dá certo, mas a ideia dele foi boa, né? E nem digo que a execução foi errada, porque a bola é interceptada, né? Ele não erra o passe, a bola é interceptada pelo jogador do Botafogo, né? Ele tem duas chances de finalizar que ele meio que se atrasa na jogada, né? Ele chega atrasado numa bola que um lance eu tenho certeza que ele mata a bola, né? Eu já vi os melhores momentos de diferentes lugares, né? Umas 2, 3 vezes de ontem para hoje e queria ver de novo, mas eu acabei de entrar no carro, falei, vou gravar. E aí ele atrasa essa chegada na jogada, né? É um jogador que a gente acha que ele não tem muita qualidade, né? Principalmente pelo que ele custou, mas não é essa draga toda que estão querendo colocar. A pior contratação da história do Fluminense está muito longe disso, né? O Castilho, ele finaliza uma bola de cabeça que é bloqueada pelo Ignacio, tá? Uma bola que acaba depois virando escanteio. Eu não sei como é que essa bola vira o escanteio, porque para mim o Castilho, né, posso estar errado e não ter sido no Ignacio, e aí a bola de fato ter... Eu não sei se tem alguém também antes da bola sair em escanteio. Mas enfim, ele dá uma boa cabeçada e a bola sai para escanteio. E o Castilho que abre a bola na esquerda pro Serna servir o Ignacio para fazer o gol de cabeça, o gol de empate do Fluminense, né? Então ele tem uma boa finalização, que é essa de cabeça, e tem a participação num gol, né? Eu lembro que o Hulk na estreia dele, né? Ele não dá uma assistência, ele não faz gol, mas todo mundo, mas ele participa do gol e tal, não sei o que, né? Deu uma elevada na bola do Hulk, talvez seja o único jogo que ele fez que preste pelo Fluminense desde que chegou, né? Deu uma elevada na bola do Hulk porque ele participou do gol, sem assistir e sem fazer o gol. Então, né, por que escrotizar o Castilho como estão fazendo se ele participa do gol ontem? Se não é o passe dele na jogada, a jogada não aconteceria, né? Tem um lance também que durante a narração, né, o comentarista xinga alto, aí colocam ele para falar, ele não, porque o Ganso estava desmarcado e ele dá a bola na zaga. O Ganso estava nas costas do Castilho, né? Estão querendo que o jogador enxergue com um olho que normalmente as pessoas não enxergam. Até o dia de hoje, pelo que eu sei, as pessoas não enxergam com esse olho, tá? Então estão exagerando, pesando a mão nessa questão do Castilho. E assim, o Hulk não é centroavante, né? E para mim, tá? A não ser que a comissão técnica do Fluminense e o Zubeldia, né, cheguem à conclusão diferente de que toda a torcida do Fluminense enxerga, e a torcida do Fluminense está enxergando as coisas de forma muito errada, né? Que o Cano tá inteiro para ser titular na terça-feira. Para mim, o Castilho é o titular terça-feira, já que o Hulk para mim não é centroavante. Podem até jogar juntos, tá? E outra coisa, acho que muitos erros do Castilho, não, a furada é bizonha mesmo, tá? Tem a ver com o cara tá sem jogar, né? O cara tá sem jogar desde antes da Copa do Mundo. O Castilho foi jogar agora, entendeu? Tá sem ritmo de jogo, né? E aí passam esse pano pro Hulk e não passam pano nenhum pro Castilho, né? O Castilho não ganhou nenhuma bola aérea. O Castilho ganhou a maioria dos duelos aéreos. Teve 6, ele ganhou 4 ali no meio de campo. O que ele teve dentro da área que a bola chegou para ele, eu acho que o Ignacio atrapalha, que foi o lance que eu falei, né? Então, e ele fez isso melhor do que o Hulk fez, né? Comparei o jogo do Hulk contra o Bahia, que talvez tenha sido o pior jogo do Hulk pelo Fluminense, com esse que para mim foi o pior jogo do Castilho, tá? Pelo Fluminense também, né? E os números do Castilho são melhores do que os números do Hulk. O Castilho jogou melhor do que o Hulk jogou contra o Bahia. Então, se o Castilho não serve para o Fluminense, o Hulk é o quê? O Castilho é o cara que não é jogador e o Hulk então não é mais jogador, entendeu?
É isso, assim, né? O pessoal tá tendo uma paciência com o Hulk que, pelo amor de Deus, também, né? Então, basicamente, do time é isso, né? O Zubeldia, ele mais uma vez, ele mexe no time, piora o time, e é estranho isso, né? Porque, sim, o Zubeldia, pra mim, mexe errado, porque pra mim o Riquelme Felipe deveria ter entrado no jogo, tá? Também acho que não deveria ter botado o Hulk, né? Se a intenção era trocar o centroavante, deveria ter botado o Cano no jogo, tá? Mas o Zubeldia erra, né? E ele erra colocando... Primeiro ele recua o time, né? Ele troca o Ganso pelo Nonato. Ele cisma de jogar com 3 volantes. Logo depois que a gente empata o jogo, né? Parece que sentou mesmo no resultado do empate. E era o que ele queria nesse jogo, né? Ele erra nesse sentido e ele começa a colocar os jogadores os titulares, teoricamente, né? Quem a gente considera titular, quem ele vê como titular, né? A Costa, Savarino, Canóbio, e o time piora pra cacete, assim, né? Chega a tomar um calor do Botafogo no final do jogo, calor esse que a gente não tinha tomado, né? Apesar de o Botafogo em determinado momento no início, assim, no primeiro tempo, né? Talvez ter as chances melhores do que do Fluminense tinha, mesmo tendo mais posse de bola, a gente não tomou calor do Botafogo como tomou na reta final do jogo. O Zubeldia enxerga muito mal o jogo e ele precisa mudar isso, né? Principalmente agora no mata-mata da Libertadores. É isso, assim, né? O Fluminense faz um bom jogo, acima da expectativa da torcida, né? E espero que o Zubeldia tire coisas desse jogo para levar para terça-feira, né? Principalmente a questão do Ganso titular, né? Pensar no René no lugar do Arana, principalmente com o Ganso, né? Para pensar num time com uma capacidade defensiva maior, pensar no Otávio para esse jogo, entendeu? Eu levaria isso, eu levaria Otávio, Ganso e René para terça-feira, beleza? E assim, cara, depois, né? Tudo, a gente sabe que, né? Não é nem o torcedor de verdade. O torcedor do Fluminense quer que o Fluminense classifique em cima do Rivadavia, né, nas próximas 2 terças-feiras, né? E espero que as coisas melhorem muito depois, né? Que a fase melhore, que o Fluminense comece a jogar bem. Porque, cara, o Zubeldia, pelo que a gente vê, ele só vai sair se a gente for eliminado da Libertadores, e nenhum torcedor do Fluminense quer isso, né? Então, eu espero que as coisas melhorem, né? E aí essa galera vai vir falar: ah, meu Deus, o Fluminense tá melhor agora e a torcida não comparece. É por causa de vocês, cara. Vocês estão querendo botar o Castilho pra merda sem ele ser isso, né? Ele jogou mais do que o Hulk jogou contra o Bahia no Fluminense. E aí querem falar que o cara é a pior contratação da história, sabe? Querem comparar, né, usar o Ganso com usar o Serna. Ah, meu Deus, ele escolheu o Ganso em tal jogo e vinha sempre usando o Serna. Por que ele fez isso? Porra, porque ele precisava de um meio de campo, idiota. Ele não precisava de um ponta. Quando ele precisa de um ponta, ele bota o Serna. Quando ele precisa do meio de campo, ele bota o Ganso. Já usou o Ganso como se fosse um falso 9. Agora, como ponta, o Ganso nunca foi usado no Fluminense. Sabe, querem falar as besteiras só por falar, pra mostrar que tem razão. Ah, cara, porra, tá cansativo pra caralho, sabe? Desculpa esse momento de revolta desnecessário no final do vídeo, né? Mas é isso, né? Saudações tricolores, né? E vamos aguardar aí terça-feira e o desenrolar aí dessas oitavas de final da Libertadores. Faz o Hélio.